O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou agora à noite um aumento substancial, 25%, nas tarifas de importação lá nos Estados Unidos de aço e alumínio, sem exceções, hein? Pega todo mundo. Afirmou que não vai, como eu estou dizendo, refrescar a barra de ninguém. Isso significa, estamos nessa. Acompanhe. Esse é mais um capítulo da guerra comercial de Trump. As novas taxas devem afetar principalmente o Canadá e o México, alguns dos principais exportadores de metais para os Estados Unidos. O republicano já tinha aplicado as mesmas tarifas ao longo do primeiro mandato e depois abriu exceções para países como o Brasil, Reino Unido e o Japão. No mercado externo, tanto o aço quanto o alumínio subiram nas negociações. As ações das empresas siderúrgicas também ajudaram o desempenho das bolsas dos Estados Unidos, registrando forte alta. O anúncio das tarifas universais, no entanto, mostra outra mudança no discurso do republicano. Na semana passada, Trump tinha negado que faria esse tipo de taxação em produtos e matérias-primas. E ainda nesta semana promete anunciar novas taxas recíprocas a todos os parceiros comerciais americanos. Líderes ao redor do mundo adotaram diferentes tons de respostas. A Comissão Europeia deixou claro que vai reagir ao tarifaço do republicano. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, endossou a posição. Por outro lado, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pregou cautela às reações. Na Ásia, lideranças da Coreia do Sul realizaram reuniões de emergência para discutir medidas que mitiguem o impacto das novas taxas de Trump. Já no lado americano, especialistas apontam que as tarifas devem pressionar ainda mais os preços para os consumidores do país. Entre os produtos mais impactados estariam veículos novos e componentes para computadores. Pessoal, vamos lá, alguns números que ajudam a entender a dimensão do impacto dessas tarifas para a economia brasileira. Acompanhe. O Brasil foi o segundo maior exportador de produtos de aço e ferro para os Estados Unidos no ano passado, mais de 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Isso é quase 15% de tudo que os americanos compram de todos os países do mundo. Só fica atrás do Canadá, responsável por 1/4 das importações. O México está em terceiro lugar, seguido da Coreia do Sul e Alemanha. A participação do Brasil no mercado americano está no patamar mais alto da série histórica. As empresas brasileiras venderam cerca de 4 mil toneladas líquidas de aço e ferro para os americanos em 2024, um aumento de 14% na comparação com o ano anterior. No primeiro dia de pregão, depois da promessa de Trump, as ações das principais siderúrgicas brasileiras operaram em alta. A Gerdau foi a que teve o melhor desempenho. A valorização ultrapassou os 5%. A Usiminas subiu 2,14% e a Companhia Siderúrgica Nacional 1,45%. No primeiro mandato, Trump já havia recorrido a esse tipo de barreira. Em 2018, o republicano implementou uma tarifa de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas logo depois criou uma política de cotas que permitiu ao Brasil vender parte da produção sem pagar o imposto. As cotas fizeram com que o Brasil ampliasse a venda de ferro e aço, mas em 2020, Trump voltou a endurecer as restrições. O governo americano só flexibilizou as medidas em 2022, já sob a gestão Joe Biden, quando a participação do Brasil nas importações do setor já tinha recuado para menos de 10%. Welber, eu sei que é um bocado cedo ainda, mas é possível, neste momento, antecipar se nós vamos ver de novo cotas, se nós vamos ter possibilidade de negociar e qual é o tamanho da pancada? A lição que nós temos de 2018 foi que Trump também anunciou cotas naquele momento, aliás, tarifas naquele momento de 10%, que já era um impacto grande. Logo em seguida, um ano depois, ele abriu exceções para o Canadá e para o México. Em seguida, ele abriu exceções para a Ucrânia, para o Reino Unido, para o Japão e criou as cotas para o Brasil, ou seja, ele transformou as tarifas brasileiras de aço em cotas, o que permitiu
que o Brasil ainda mantivesse um volume grande de exportações. No alumínio, não. No alumínio, o grande perdedor nesse caso é o Canadá, já que o Canadá tinha sido excluído já das tarifas anteriores e tinha ocupado grande parte da exportação para os Estados Unidos. Lorival, qual é a disposição de se negociar dessa vez? Por parte de quem? De Trump, né? De Trump. Nós estamos falando de alguém que vai, anuncia, e como vimos no caso do México e do Canadá, depois há uma conversa, aquilo é suspenso. Desta vez a sensação que se tem é que é para valer. Bom, mas é que a indústria e a construção civil americanos não aguentam essas tarifas. No ano passado, o aço, 22% do aço consumido pelos Estados Unidos foi importado. Isso varia muito de ano para ano. Eles produzem 90 milhões de toneladas de aço por ano e consomem de 90 milhões a 200 milhões de toneladas, dependendo do ano. E no caso do alumínio, mais ainda, eles produzem 3 milhões e meio de toneladas, no ano passado consumiram 9 milhões de toneladas. Então é 61% de importação. E uma usina de aço ou de alumínio leva no mínimo 3 anos para ficar pronta. Pode levar 7 anos, porque pode dar problemas no meio do caminho. Então, você imagina a indústria, que é super intensiva em aço e alumínio, e a construção civil, esperando 3 anos para ter mais produção interna ou pagando tarifas de 25%. Em 2018, o que ele fez? Ele anunciou em março, em maio ele já retirou do Canadá e do México, porque substituiu o NAFTA pelo USMCA. Em agosto já retirou do Brasil, da Argentina e da Coreia do Sul, substituiu por cotas de 70%. E esses são os maiores fornecedores. Então, o resto, assim, manteve para a União Europeia, para o Japão, que são fornecedores menores no contexto americano. Então, assim, tudo isso tem muita espuma e muita política. Eu não acho possível o Trump manter isso por muito tempo. Eu acho que é uma posição, sim, de negociador. Posso estar errado. Eu acho que a maior pressão virá da própria indústria americana, como foi o que aconteceu lá em 2018, né? Inclusive o setor do aço aqui no Brasil contou com a indústria americana para fazer essa reversão, porque, primeiro, não vai nascer siderúrgica de um dia para o outro. Os Estados Unidos já foram metade do mundo em aço, hoje é 5%, se for isso tudo, né? Tem sobreoferta de aço no mercado, porque a China não está conseguindo exportar, pelo menos não diretamente para os Estados Unidos, ela exporta via Vietnã, principalmente, mas há uma sobreoferta. O mercado. Exato, então ela está inundando o mercado. Tem excesso de capacidade instalada. Tem excesso de capacidade instalada, tem sobreoferta de aço e a indústria manufatureira, que ao longo dos anos, com a mudança das cadeias de produção de valor, nos Estados Unidos, passaram a ser muito mais competitivas na indústria manufatureira que consome o aço do que na indústria siderúrgica. Então, não vai fazer nenhum sentido, talvez, a maior pressão, até mesmo antes de haver um impacto para o consumidor, porque vamos lembrar aqui que a empresa não paga tarifa, né? O setor não paga tarifa, quem paga é o consumidor. Antes de chegar no consumidor, a própria indústria deve reclamar e dizer a gente não vai aguentar. Que visão o governo brasileiro tem disso, Daniel e Caio, começando por você, Daniel? O Lorival, por exemplo, indica, olha, a julgar pela história recente, isso daí tem muita espuma, a própria indústria americana forçará o Trump a recuar do que hoje ele anunciou. William, dentro desse cenário que está colocado, o Brasil até que não está mal posicionado para uma eventual negociação com os Estados Unidos. Lá atrás, 2018, 2019, por que o Brasil acabou tendo uma negociação produtiva, assim como a Argentina, estabelecendo cotas para os Estados Unidos? Não era porque Temer ou Bolsonaro ou Maurício Macri na Argentina tinham uma excelente relação com Trump. Não era porque a indústria dos Estados Unidos foi boazinha, os consumidores pressionaram. Foi uma questão muito prática. 90%, 80% do que o Brasil exporta em termos de aço para os Estados Unidos é de produtos semi-acabados
não é diretamente para o consumidor final. Estamos falando de lingote, tarugo, blocos de aço dentro de operações integradas entre uma empresa siderúrgica no Brasil e uma empresa siderúrgica nos Estados Unidos. É esse tipo de venda que existe. Portanto, interessa às próprias siderúrgicas americanas contar com um aço sem essa sobretaxa vindo do Brasil. Outro ponto é que as siderúrgicas brasileiras têm como principal insumo para os seus altofornos o carvão que vem dos Estados Unidos, é $1 bilhão por ano de compra. Portanto, menos produção aqui no Brasil de aço significa menos carvão importado dos Estados Unidos. Grande dificuldade que existe, então você tem os elementos objetivos para uma boa negociação se não houver arroubos de uma postura combativa por parte do Brasil neste momento. Qual que é o grande problema? Os canais de interlocução, de diálogo e de negociação não estão devidamente abertos. Não tem ninguém de alto nível no MIDIC conversando com o Departamento de Comércio ou com o USTR nos Estados Unidos. Não tem ninguém do Itamaraty conversando com o Departamento de Estado. E essa ausência de canais hoje que dificulta os dois sentarem à mesa para exercerem esse exercício de negociação. O cenário hoje é de pegar ali a última senha para ficar na fila e ter a oportunidade de explicar essa situação toda que eu descrevi. William, tem 3 caminhos possíveis, né? Um é a OMC, que está esvaziada, que não tem juízes indicados, inclusive por culpa do próprio Estados Unidos. Então essa está meio descartada, porque não adianta nada e demonstraria um cenário de agressividade ali, ou um contencioso. O segundo é uma retaliação, que tem setores do governo, sim, que defendem uma retaliação, uma equiparação, de alguma maneira devolver na mesma moeda, mas também os adultos na sala, vamos dizer assim, no governo Lula e no Itamaraty principalmente, acham que essa hipótese não deve ser seguida. Hoje, inclusive, circulou ali, aventou-se a possibilidade de rebater com imposto para grandes plataformas, mas não só a Fazenda... Veio imediatamente desmentido. Desmentido da Fazenda e do Palácio do Planalto. E logo sobra a negociação, né? Do que eu senti hoje é a tese majoritária. Né? A tese majoritária é sentar para negociar, tal qual fizeram Michel Temer e Jair Bolsonaro em 2018. Porque nas situações em que eles optaram por não responder, não brigar, não crescer ou não tentar crescer contra o Trump, acabou dando certo. Tanto em 2018 com o Temer e depois com o Bolsonaro. Porque lembra que em 2020... o Trump chegou a anunciar no Twitter que voltaria a taxa e no dia seguinte o Bolsonaro negociou, o Itamaraty negociou, não me lembro ao certo, e o próprio Bolsonaro anunciou que ele havia desistido. Mas aí tem 2 problemas. A gente está falando de 2 governos, Temer e Bolsonaro, 2 governos à direita, enfim, com identidade, com o governo Trump, mas neste governo é diferente. O presidente Lula anunciou apoio a Kamala Harris, 4 dias antes da eleição, e a primeira-dama Janja xingou o Elon Musk, que é o homem forte ali do governo. Não sei se isso terá um impacto, mas na largada é o que o Daniel falou, já cria ali uma dificuldade adicional para tentar estabelecer alguma negociação. Welber, qual é o seu cenário em termos do que o Brasil pretende, como o Brasil pretende reagir a Trump? Nós temos 2 cenários possíveis, e como foi comentado, William, a OMC está muito esvaziada. O sistema de solução de controvérsias da OMC hoje está parado porque os Estados Unidos justamente não permitem a indicação de juiz para o órgão de apelação. Mesmo assim, a China reclamou na OMC com relação aos 10% que o Trump colocou sobre as exportações chinesas. No caso do Brasil, a lição de 2018 é que em algum momento vai haver uma oportunidade de negociação com alguma demanda americana. O Brasil tem uma diferença. O Brasil, ao contrário desses outros países, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. É um dos poucos países do mundo que tem um déficit com os Estados Unidos. E como o Daniel mencionou, a própria cadeia produtiva tanto usa carvão americano, como a exportação brasileira é fundamental para a produção. A exportação de aço é fundamental para a produção de veículos e de outros produtos de aços especiais nos Estados Unidos. Então, provavelmente vai haver também um lobby da indústria americana. Agora, independentemente disso, o segundo cenário é Trump, de fato, reativar muito a ideia de reindustrialização. É interessante que esse anúncio, por exemplo, veio depois de uma reunião com o primeiro-ministro japonês,
em que o Japão anunciou vários investimentos na área de aço nos Estados Unidos. Então, há um viés muito mais de reindustrialização neste governo, no governo anterior. E aí, claro, talvez não o Brasil, porque o Brasil vai tentar negociar até o final, mas outros países já anunciaram, como é o caso da União Europeia, já anunciaram que vão começar a adotar retaliações contra os Estados Unidos, o que é ruim para todo mundo, cria um grau de instabilidade do comércio internacional, de desvio de comércio, de maior competição em terceiros mercados, que não interessa a ninguém. O Trump, aliás, esse ponto que o Elber acabou de mencionar, Lorival, naquela cerimônia na Casa Branca, na qual ele assina e depois ele fica dialogando com a imprensa, ele disse exatamente isso. Ele disse, sabe como é que isso aí vai ser resolvido? Um bocado de gente vai vir produzir aço aqui. As indústrias vão se instalar nos Estados Unidos. Elas, para fugirem das tarifas que eu estou impondo e para salvar os empregos dos trabalhadores na indústria siderúrgica, elas virão para cá. Virão? Esse é o objetivo, né? Mas existe um problema de timing e uma dúvida em relação a isso, porque o timing eu já falei, né? Leva de 3 a 7 anos para uma siderúrgica entrar em funcionamento e não existem planos, não existem projetos, então vai levar mais do que 3 anos, com certeza. Então isso vai atravessar o governo Trump. E como a gente sabe muito bem, um próximo governo pode rever completamente todas essas políticas, como o Biden fez, em parte. Então, assim, por que um empresário, seja americano, seja estrangeiro, vai querer investir numa usina de alumínio ou de aço nos Estados Unidos com uma incerteza como essa? Um cara que em poucos meses ele reviu todas essas tarifas em 2018. Então, o Trump não tem credibilidade, o próprio setor é complexo demais para dar uma resposta a tempo de ter esses resultados que ele deseja. Então, eu não vejo, esse cenário ele é totalmente irrealista. Há um ponto que o Elber acabou de mencionar também, que eu queria ver a sua visão dele, Thaís, quando ele falou desvios de comércio, as alterações sensíveis que ele vai fazer no comércio internacional. Ele mesmo se referiu a essa questão que o Lorival acabou de analisar nos seguintes termos. Isto é ruim para todo mundo. Que impactos você começa a ver nisso? Porque não se trata mais de balança comercial apenas. Não, de formação de preços, especialmente, de relação de custo das empresas, que hoje já estão lidando, por exemplo, com um ambiente em que o capital já está muito mais caro. Então, relação de custo, relação de incerteza e muito próximo de um movimento gigante que as cadeias produtivas tiveram que fazer do pós-pandemia, do pós-guerra da Ucrânia. Quer dizer, as empresas estão exauridas num planejamento de uma mudança estrutural gigante como essa que Trump está propondo, que elas acabaram de ser obrigadas a fazer em função da crise sanitária e depois da guerra, né? Então, o movimento de ocidentalização ou de espalhamento da produção no Sudeste Asiático, ele já aconteceu e tomou muito dinheiro do mundo. E o dinheiro hoje está mais caro do que estava há 2 anos, do que estava há 4 anos, quando esse movimento começou. Então, essa bagunça comercial que vai acontecer, eu acho ela é grave, mas mais grave ainda o que eu vejo é o sufocamento da capacidade das empresas, inclusive financeiras, de tomar essa decisão, além da falta de confiança. Daniel me pediu a palavra. William, sabe o que é mais grave de tudo? Eu não sei se a bancada concordará. Hoje eu conversei muito com funcionários experientes do governo brasileiro em comércio exterior, conversei com muita gente do setor privado, não só da indústria siderúrgica, e é óbvio que a sobretaxa do aço ganhou manchete, ganhou relevância, a gente está discutindo isso. Mas Trump também falou em, nos próximos dias, anunciar tarifas recíprocas. Tarifa recíproca é mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos cobram 5% de tarifa sobre mochilas, digamos, e o Brasil cobra 20% de tarifa de importação. Ele diz o seguinte, olha, ou o Brasil adota 5% de tarifa para as mochilas americanas, ou eu vou adotar 20% de tarifa para as mochilas brasileiras. Isso implode, se levado adiante,
todo o sistema multilateral de comércio e todas as negociações e as rodadas da OMC construídas ao longo de 80 anos, desde Bretton Woods. Isso implode completamente o sistema. E o Brasil aí vai ter enorme dificuldade de ter que mostrar para os Estados Unidos que, praticando uma alíquota média de 11%, 12%, ele não está sendo desleal, na visão de Trump, com um país que tem tarifa de importação de 3%, 4%. Isso supõe que o Brasil seja capaz de criar os tais canais. Está criando algum? Não, William. O canal de diálogo que foi feito aí com o governo Trump há 2 semanas foi super protocolar. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos esteve segunda-feira passada no Palácio do Planalto, conversando com o sub do Celso Amorim. O que está de nível para nível. Isso, exatamente. Mas foi em nível protocolar, não discutiram tarifas, não discutiram nada. E o que a gente ouve é que tem muita dificuldade também da Embaixada do Brasil em Washington em lidar e, de alguma maneira, tentar entrar nisso. Num cenário, de novo, né, muito contaminado por política doméstica. O filho do ex-presidente, né, o Eduardo Bolsonaro, foi na posse. Né, os bolsonaristas foram na posse, o presidente Jair Bolsonaro quis ir na posse. Então é uma relação que é contaminada diferentemente da de 18, né, da de 18 e 20, ali, quando houve as interlocuções, os profissionais da diplomacia brasileira resolveram a situação e afastaram a política ao máximo. Mas é um governo, o governo Lula, e a oposição também, que faz política com tudo. Haja vista a guerra dos bonés lá no Congresso Nacional na semana passada. Então, onde olha uma situação, quer fazer política. Então, assim, é diferente de 18 e 20, a despeito dos profissionais serem praticamente os mesmos e terem as mesmas formações, porque a diplomacia brasileira é uma carreira de Estado, né? Passa o governo, os diplomatas ficam. O Elber... Desculpa. Sim? Não, sim. Desculpa, Caio. O Elber, a gente está chegando num ponto crítico da conversa, que é tentar entender se isto foi uma espuma, se isto, na verdade, cria um ambiente negocial, ou se, como foi sugerido por você também, e pela Thaís, e agora também pelo que o Daniel relatou, se isto implode um sistema inteiro de comércio internacional, no qual o Brasil, na verdade, se a gente olhar para esses 70, 80 anos para trás, o mundo dessas regras foi muito mais favorável ao Brasil do que desfavorável. Nós deveríamos lamentar a destruição dessa ordem. A evolução do GATT, principalmente a criação da OMC, foi uma vitória dos países médios, entre eles o Brasil, que ganhou muito acesso ao mercado, principalmente em produtos agrícolas, depois da OMC. Agora, como o Daniel mencionou, a visão do Trump é muito simplória. Achar que, por exemplo, pode haver uma reciprocidade total em tarifas, porque os Estados Unidos têm tarifas muito altas, por exemplo, para o suco de laranja brasileiro, para o açúcar brasileiro, para vários produtos em que eles não são competitivos. E essa é a lógica do comércio internacional, criar uma cláusula de nação mais favorecida para todos os países que participaram do GATT e hoje são da OMC. O que os Estados Unidos estão fazendo destoa, ofende, viola todas as regras que foram assinadas em 1994 da OMC. Além do mais, cria uma enorme desconfiança dos parceiros comerciais em relação aos Estados Unidos, pelo menos nos próximos 4 anos. E, além disso, como eu falei, gera risco de ter repetição desse comportamento por outros parceiros comerciais, o que vai prejudicar todo mundo. E aí é bom lembrar, William, que os Estados Unidos não estão se lembrando, e não vi essa discussão até agora, de que há muitas regras multilaterais que beneficiam os Estados Unidos, principalmente em serviços e propriedade intelectual. A grande barganha da OMC foi garantir propriedade intelectual e comércio internacional de serviços, os quais os Estados Unidos são muito superavitários. Então, em algum momento, retaliações também vão chegar nesses campos e podem complicar mais ainda a atuação de várias empresas americanas no resto do mundo. Ao lado disso, tem uma outra consequência, só para concluir, uma outra consequência também que não está sendo discutida, mas que, se nós pudermos dizer, é uma consequência positiva, que é o fato de que o avanço com a União Europeia no ano passado avançou, em parte, graças à ameaça de Trump. O Canadá agora volta a tentar negociar o acordo com o Mercosul, tentando diversificar sua dependência em relação ao mercado americano, que é de 80% das exportações. Então, pode haver, se formos otimistas, uma outra tendência, que é os países tentarem evoluir em acordos bilaterais sem os Estados Unidos.
Dois bons pontos que o Elber levantou, Lorival. O primeiro, da propriedade intelectual, leia-se roubo de patentes. Simplesmente, já que agora é a lei da selva, eu roubo tudo que você fez e não vou pagar direito nenhum. A propriedade intelectual foi um dos grandes pontos de luta dos países, como por exemplo o Brasil, em relação aos países que desenvolviam patentes. Segundo, Trump acaba criando, na verdade, a necessidade para outros países de evitarem os Estados Unidos. Em outras palavras, ele está criando para si mesmo mais problemas do que a capacidade de tornar os Estados Unidos great again. Ainda mais quando combinado com medidas como o fechamento da USAID, né, que é uma agência que ao redor do mundo provocava problemas para os adversários dos Estados Unidos, China, Rússia, e para outras autocracias como Venezuela, El Salvador, Hungria. Todos eles estão festejando o fim da USAID, porque era uma entidade que, além de ajudar os mais pobres, também tinha um papel de defesa da democracia, e aí criticava a violação dos direitos dos uigures na China, os direitos trabalhistas na China, as violações contra os ucranianos, contra as minorias, contra a democracia na Rússia, na Venezuela, em El Salvador e assim por diante. Então, na Hungria, certamente, e oferecia muitos subsídios, dados, informações. E atuava fortemente também, trazendo informações estratégicas para os Estados Unidos, porque era uma rede gigantesca de funcionários no terreno. Então, outro dia que surgiu houve um surto de ebola, foi uma agência financiada pela USAID que comunicou ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, e sobre isso tem exemplos cotidianos. Então, o fato de você acabar com esse braço de poder brando e de informação e de conhecimento dos Estados Unidos enfraquece muito os Estados Unidos e fortalece os seus adversários. Então, todos esses problemas que o Trump está criando estão realmente tirando credibilidade dos Estados Unidos, fazendo com que os parceiros e aliados dos Estados Unidos busquem outras parcerias mais confiáveis. E aqui eu não estou defendendo a China, dizendo que a China... Acabei de falar das violações da China, dos problemas da China, mas a China aparece como uma alternativa em um mundo em que há uma disputa por hegemonia entre China e Estados Unidos. Então, a União Europeia hoje olha para a China com um olhar diferente do que há alguns meses atrás. Tem uma enorme ironia da nossa juventude na carreira jornalística, quando o Zaid era considerado o braço do imperialismo, suportando a ditadura militar brasileira contra os partidos de esquerda. E hoje tem um pessoal forte de um pedaço da direita brasileira dizendo não, na verdade, eles lutam contra a direita. Mundo.